coisinhas hoje para a gente já ir terminando a nossa matéria para a prova. Falta muitíssimas coisas para a gente ainda. Vai dar tempo. Deus é bom. Você já vai. Tem uma outra videoaula que você vai ter que estudar em casa. Essa outra videoaula, anota aí, por favor. Está lá no meu canal também. Chama DPOC/asma. Doença pulmonar obstrutiva /asma. A gente precisa. DPOC, asma. Asma. Paciente, asma. Para a próxima aula. DPOC, asma. Está lá no meu canal. DPOC, asma. Então, queridinhos, vamos então. O que a gente faz hoje? Teoricamente você assistiu lá na sua casinha, no aconchego do celular, coagulação sanguínea. E aí a gente só vai passar alguns pontos que são importantes, porque teoricamente você assistiu. E a gente dá continuidade nessa discussão, porque naquela videoaula não tem alguns pontos que são importantes aqui pra gente. Então, vai ser bem fácil, bem rápido, porque, claro, né? Como você já assistiu, a gente vai meio que tirar as nossas dúvidas principais. Então, a primeira discussão para a gente é o seguinte. Acho que é claro na sua cabeça que quando você fala em coagulação sanguínea, é diferente de cicatrização. Cicatrização é um processo, coagulação sanguínea é outro processo. Tudo bem? Toda vez que você pensar em coagulação sanguínea, a gente está pensando simplesmente em uma série de eventos que vai fazer com que o sangue pare de sair dos vasos sanguíneos. Então, acho que também está claro para você, se você assistiu a aula, que o nosso sistema circulatório, obrigatoriamente, é um sistema circulatório fechado. Então, não existe sangue, a não ser dentro dos vasos sanguíneos. Não existe outro lugar que tenha sangue no seu corpo, a não ser que tenha hemorragia. Então, se existir algum processo hemorrágico, claro, o sangue está saindo de dentro dos vasos sanguíneos. Belezinha? Então, acho que é claro também para você que todo mundo fala de forma equivocada, né? Tipo, nossa, estou
comendo uma carne mal passada, eu estou comendo uma carne sangrando. Não, você não está comendo uma carne sangrando, porque isso é impossível de acontecer. Tá? Porque o sangue não está no músculo, o sangue está dentro do vaso sanguíneo. Beleza, pessoas? Tá? Por mais que algumas pessoas tentam insistir pra gente, convencer a gente que aquilo é sangue, claro que a gente sabe que não é sangue. Então, quando a gente pensa no processo de cicatrização, é um processo que acontece de fora do vaso sanguíneo. E quando a gente pensa no processo de coagulação, acontece dentro do vaso sanguíneo. Fechou? Bonitinho? Claro que quando você está tendo um rompimento dos vasos sanguíneos, você deve saber lá na fisiologia / histologia, principalmente na histologia, que o nosso vaso sanguíneo ele contém 3 túnicas, certo? Íntima, média e adventícia. Para que exista o extravasamento desse sangue, essas 3 túnicas elas devem ser rompidas. Então você tem que romper a túnica adventícia, a túnica média e a túnica íntima. Consequentemente, o sangue que está lá dentro, que é o que você está visualizando exatamente nesse corte mediano, ele vai ser liberado e extravasado para fora do vaso sanguíneo. Quando isso acontece, imediatamente após isso acontecer, a gente tem um processo, então, de coagulação. E esse processo de coagulação tende a, literalmente, tampar o buraquinho que foi aberto, graças à lesão. Bonito isso? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar? Nesse processo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar está aí para vocês. Aqui você está visualizando, então, o que a gente chama de extensão sanguínea. E nessa extensão sanguínea você está visualizando algumas partezinhas das células, que são essas que eu estou circulando em vermelho aí para você. Bem, lembra qual é a origem disso? Dos megacariócitos. Os megacariócitos serão responsáveis pela formação do que a gente chama de plaquetas. Plaquetas têm um outro nome. Qual é o outro nome das plaquetas? Trombócitos. Então, toda vez que você está pensando, nossa, estou tendo a formação de um trombo, você está pensando que a gente está com algum problema de coagulação. Bonito? Tranquilo? Porque você está afetando as nossas plaquetas. Bem, então plaqueta não é célula. Trombócito não é célula. Na verdade é parte de célula. Qual célula? Megacariócitos. E aí, aqui você visualiza 2 conformações diferentes das plaquetas, lembra? Essa aqui que eu estou circulando agora é uma conformação onde não houve a ativação plaquetária. Então aqui a plaqueta ela não está ativada. E aqui do lado é uma plaqueta que mudou a sua conformação. Perceba que existe projeção de membrana plasmática e isso significa que a plaqueta ela foi ativada. Então toda vez que a gente pensar no processo de coagulação, claro que a primeira coisa que você vai ter que pensar é na ativação plaquetária. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Temos que ativar as nossas plaquetas. Depois que acontece a ativação plaquetária, é que a malha de fibrina é produzida. Não pode ser antes. Não existe a possibilidade de ser antes. Então, para que exista o processo de agregação plaquetária, essa sequência de eventos tem que acontecer. O senhor pegou esse esquema aí de onde? Léo, se eu te falar que eu não tenho a menor ideia agora, mas eu preciso achar. Não, Lenger não é, com certeza não Lenger. Mas é um livro que está escondido aqui atrás. Mas eu vou lembrar e vou pegar. Eu não tenho, tá?
Mas o que é importante aqui? Vamos lá, vamos entender algumas coisas muito legais. Esse triângulo, tipo essa palheta, ela representa pra gente uma plaqueta, um trombócito. Beleza? E perceba que esse trombócito tem o receptor, a gente chama de receptor de tromboxano. Esse receptor de tromboxano, ele é ligado à proteína G, beleza? A subunidade alfa ativa a fosfolipase C, que degrada um lipídio de membrana, que é o PIP2. Lembra disso? Em diacilglicerol e IP3. O IP3 vai lá no nosso retículo endoplasmático e libera qual íon? O íon cálcio. Perceba que eu estou pensando na plaqueta. O cálcio mais o diacilglicerol ativa a proteína quinase C. Aí a proteína quinase C, ó, ela vai lá na fosfolipase A2, ativa a fosfolipase A2, para que uma outra proteína de membrana, que a gente conhece ela como GP, 2B, 3A, seja ativada. E quando isso acontece, existe a agregação plaquetária. Coisa muitíssimo importante, tipo, muito importante mesmo. Se eu perguntasse assim lá na provinha, por que pacientes idosos com dengue não pode tomar anti-inflamatório não esteroidal? Porque tem... facilita a hemorragia? Não. Facilita a hemorragia? Por quê? Quem falou da hemorragia? Por que causa hemorragia? Porque ele inibe a COX-2. Hã? Inibição da COX-2. Inibição da COX. E o que a COX faz? Ativa os fatores de prostaglandinas, que é responsável por toda a cascata de coagulação e de inflamação. Tromboxano, no caso. Então, qual é a nossa ideia, queridos? Olha só. Esse primeiro evento aqui, ó, é o ácido araquidônico. Beleza? O que você está pensando nisso? A ideia é assim. Quando você tem o endotélio, pensa lá no endotélio. É um conjunto de células. Então, imagina que isso seja uma célula, aqui é outra célula. Beleza? Então, está aí o nosso vaso sanguíneo. Imagina isso. Aí o sangue estaria passando aqui dentro. Beleza? E alguma coisa rompeu esse vaso sanguíneo. Vamos desenhar aqui um prego. O prego, um preguinho, vai lá e furou o vaso sanguíneo. Beleza. Quando isso acontece, você tem a liberação, a hemorragia, porque houve o aparecimento de um buraquinho aqui. Bonito isso? Fácil. E aí é exatamente nesse local que a gente vai começar a cascata de coagulação. Lembra aí para mim, qual é o primeiro evento que acontece na cascata de coagulação? É a agregação plaquetária. Para que exista agregação plaquetária, a gente vai lembrar o seguinte: as membranas plasmáticas, vou representar aqui uma membrana plasmática, azulzinho, 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 essas bolinhas é a cabeça polar, lembra disso? E as perninhas é a parte apolar. Era para ser vermelho. As perninhas vai ser a parte apolar da nossa membrana plasmática. Tá. O que eu vou fazer? Vou pegar só um lipídio de membrana. Um lipídio de membrana. Então eu vou pegar uma bolotinha dessa, ó, e vou aumentar aqui para você lembrar. Então, de que é constituída essa bolotinha preta? É constituído de 3 carbonos e em cada carbono uma hidroxila. Então, esse que eu estou representando é o nosso glicerol. Beleza? Está aí o nosso glicerol. Ligado a esse glicerol,
a gente vai ter 2 ácidos graxos. Vou representá-los. Então tá aqui, ó, o C dupla O menos OH, com grande esqueleto carbônico. Beleza? Então essa é a primeira perninha que a gente está vendo lá. Eu não juntei essas 2 moléculas, mas a gente vai fazer isso depois. Agora eu vou juntar, vou fazer o segundo ácido graxo. Vou fazer de verde aqui, ó. C dupla O, OH. Esse segundo ácido graxo, ele tem que ter 20 carbonos. Eu não sei quantos tem, que eu não estou contando não. Mas imagine então que ele tenha 20 carbonos. Tá bom? Um monte de dupla ligação. Esse ácido graxo de 20 carbonos, vou colocar aqui, 20 carbonos. 1 é 19, 1 é 18, é 20. Ele se chama ácido araquidônico. Tudo bem até aqui? Esse é o nosso ácido araquidônico. E ainda está faltando aqui, ó, um fosfato e um carboidrato. Pronto. Então a gente está visualizando aí um lipídio de membrana. Tá bom? Bonitinho? Bonitinho. O que vai acontecer então? Quando você tem uma lesão, tive uma lesão e essa lesão perfurou o seu vaso sanguíneo. As células do vaso sanguíneo, as células internas do vaso sanguíneo, então essas células elas são chamadas de endotélio. Beleza? Esse endotélio tem um lipídio de membrana. No carbono número 2, então esse é o carbono 1, esse é o carbono número 2. No carbono número 2, existirá uma enzima chamada de fosfolipase A2. O que essa fosfolipase A2 faz? Libera isso que está em verde. Isso que está em verde, como é que se chama? Ácido araquidônico. Isso que está em verde vai ser agora convertido por uma enzima. Então, eu vou representar aqui uma enzima. Ó, essa é a enzima. Como que se chama essa enzima? COX, que é a ciclooxigenase. Essa enzima, COX, transforma o ácido araquidônico em 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Prostaglandina, leucotrienos e tromboxanos. Significa ciclooxigenase. COX é ciclooxigenase. Então, olha se você entendeu. Está lá o nosso vaso sanguíneo intacto. Um preguinho entrou no vaso sanguíneo. Poderia ser qualquer coisa. Uma farpa, uma faca, um tiro. Qualquer merda que você pensasse. Perfurou o vaso sanguíneo. Naquele local onde está a perfuração, você tem que imediatamente começar o processo de coagulação. Está claro isso para você? O primeiro processo de coagulação é qual? A agregação plaquetária. Para que exista a agregação plaquetária, você precisa de qual molécula? Do tromboxano. De onde vem o tromboxano? Vem de um lipídio de membrana plasmática. Como é que chama esse lipídio de membrana plasmática? PIP2, que é o fosfatidil inositol difosfato. Quando você quebra o PIP2, em qual carbono? No carbono número 2, você vai liberar um ácido graxo de quantos carbonos? 20. Como que se chama esse ácido graxo? Ácido araquidônico. A enzima ciclooxigenase transforma o ácido araquidônico nessas 3 coisas: prostaglandina, leucotrienos e tromboxanos. Claro, cada ácido araquidônico em um. Pensa que você tem centenas de ácidos araquidônicos. Show de bola?
Esses 3 fatores estão relacionados com a inflamação. Então, toda a inflamação que você tem, a inflamação é a partir de ácido araquidônico. Quando você toma anti-inflamatório, estou tomando um anti-inflamatório. O que o anti-inflamatório faz? Inibe qual enzima? A COX. Se você inibiu a COX, o ácido araquidônico não produz prostaglandina, leucotrienas, tromboxanos. Consequentemente, o que você está fazendo com a inflamação? Parando a inflamação. Quais são as características da inflamação? Dor, calor, rubor e inchaço. Então, quando você toma um anti-inflamatório, você está tomando um fármaco que vai impedir com que o ácido araquidônico seja transformado nos mediadores inflamatórios. Quais são os mediadores inflamatórios? Prostaglandina, leucotrienos e tromboxanos. São todas moléculas que contêm 20 carbonos, todas elas. Certo? Então a gente só muda a conformação do ácido araquidônico nessas moléculas. O anti-inflamatório inibiu a COX, logo o ácido araquidônico não produziu os mediadores inflamatórios. Se você tem um paciente com dengue, você já sabe que o número de plaquetas dele é baixo. Se você tem plaquetas baixas, você já tem que pensar o seguinte: esse paciente vai ter dificuldade em coagulação sanguínea, porque o número de plaquetas dele está baixo. Associados a essa plaqueta baixa, se você inibir a COX, então se você tomar um anti-inflamatório, tem que ser, não é qualquer anti-inflamatório não, tá? Tem que ser o que a gente chama de AINES. O que são os AINES? Anti-inflamatório não esteroidal. AINES, anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal, ele inibe a COX. Os outros anti-inflamatórios não inibem a COX. Certo? Então, tipo assim, qual anti-inflamatório você não pode tomar? AINES, anti-inflamatório não esteroidal. É só você chegar na bula do fármaco e falar: nossa, é um anti-inflamatório não esteroidal. Você não pode dar isso para pessoas que entendem. Por que não? Acho que você entendeu. Porque eu vou deixar de produzir quem? Tromboxano. E se eu não tenho tromboxano, eu vou ter agregação plaquetária? Não tenho. Então, além das minhas plaquetas estarem baixas, se eu não agregar as plaquetas, ou seja, se eu não tiver o agregador plaquetário, o paciente começa a ter hemorragia em tudo quanto é lugar. Então, você transforma uma dengue não hemorrágica em uma dengue hemorrágica, simplesmente atribuindo ao paciente anti-inflamatório não esteroidal. Entendeu a ideia que ele diz? Bonito? Isso não está lá no vídeo, tá? Não está lá no vídeo. Não está? Então perceba, mas isso sempre ocorre em provas. Isso é uma questão de prova. Pode apostar, tá lá. Certeza. Então, nossa, o paciente chega com você com sintomas da dengue. Você sabe quais são os sintomas da dengue? Você já teve dengue na vida, provavelmente. Se você não teve dengue na vida, você é quase um ET. Né? Tudo teve dengue nessa vida já. Então, nossa, está com dor de cabeça, está com dor atrás dos olhos, manchas espalhadas vermelhinhas pelo corpo, dor nas articulações, febre alta, vômito, mudança de paladar. Beleza, bem gosto. O paciente está acamado, a vida não tem sentido para ele quer morrer. Aí o que você vai fazer? Dar um anti-inflamatório não esteroidal? Não. Mas ele está com febre. Ele está inflamado. Por que você não vai dar anti-inflamatório não esteroidal? Porque você vai impedir com que exista a agregação plaquetária. Ciclo oxigenase. Ela é uma enzima intracelular. Ela fica lá feliz, ó. Pode ter dengue hemorrágica sem tomar. Aí é vírus.
tipos de vírus que causa dengue. Um deles é hemorrágico. Um deles é. Os outros 3 não. Então, você sabe disso, né? Você vai pegar 4 tipos de dengue. Não peguei no ano passado, beleza? E esse ano? Ih, peguei de novo. No ano vem, de novo. Reze para não pegar a hemorrágica, que é a pior. Bonitinho então aqui, queridos. Então, quando posso sair daqui? Pode? Quando você olha para essa primeira parte aqui, ó, de onde veio o ácido araquidônico? Da membrana plasmática do endotélio. A ciclooxigenase, que a gente chama de COX, transforma o ácido araquidônico em TXA2, que é o tromboxano A2. Para que serve esse tromboxano A2? Para ativar a agregação plaquetária. Então, se eu inibo a ciclooxigenase, eu estou inibindo a agregação plaquetária. Olha quão legal é isso. Não sei se você está entendendo. Se você tem um paciente que ele forma muito trombo, imagina essa situação. Eu tenho um paciente que tem uma propensão a formar trombo. Qual é o fármaco que esse paciente toma todo dia sublingual? AS. O que a AS faz? Exatamente essa mesma coisa. Ela inibe a agregação plaquetária. Ela não deixa, então, a AS não deixa com que o tromboxano A2 interaja com o seu receptor nas plaquetas. E aí você inibe a agregação plaquetária. Show de bola? E é diferente, isso você vai aprender na farmacologia, não vou nem discutir isso, mas é diferente você colocar o fármaco sublingual ou engolir o fármaco. Não é diferente? Qual é a diferença? Tá sabendo não. Mas não, é questão de velocidade não. Pensa, é muito fácil. Não. Quando você coloca o fármaco debaixo da língua, ele vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea, beleza? Absorção significa o fármaco chegar, ou qualquer coisa, chegar na corrente sanguínea. E aí esse fármaco ele vai para todo o corpo. Ele vai na corrente sanguínea e vai passar pelo fígado. Quando você ingere o fármaco, ele vai ser absorvido lá no seu intestino. Aí ele passa primeiro pelo fígado para ir para todo o corpo. Então, se você coloca ele sublingual, ele vai para todo o corpo, depois passa no fígado. Se você ingere o fármaco, ele passa pelo fígado, depois vai para todo o corpo. Muda tudo. Muda tudo. É a mesma coisa assim, não, vou tomar injeção no braço. Essa injeção vai para todo o corpo e depois passa pelo fígado. Vou tomar injeção na bunda. Primeiro vai para o fígado, depois vai para todo o corpo. Muda tudo. Por que muda tudo? Porque o fígado sofre o que a gente chama de metabolismo de passagem. Toda vez que fármaco ou qualquer molécula entra nos hepatócitos, há uma adição de moléculas a esse fármaco. Ou qualquer outra molécula. Você metaboliza aquilo. Então, tem fármacos que tem que passar pelo fígado para ser ativado, e tem fármacos que, ao passar pelo fígado, é inativado. Tá? Então, muda. Não é assim, vou aplicar em qualquer lugar. Não é não? Não pode ser não. Sou eu. Qual é o nome do paciente que está falando isso? AS. E se esse paciente, então, se ele tiver um quadro de dengue, aí tem que suspender o tratamento? A não ser que seja extremamente importante, porque o AS vai impedir com que ele tenha a formação de trombo. É uma briga. Seu avô. Chagas. Mas por outro motivo, né? Tipo assim, até porque tem chagas que tomam AS não. Aí, caso de respeito, É o que ela falou, é uma briga. É uma briga. O suspende porque a dengue só dura 7 dias também, né? 7 dias sem tomar um ASzinho lá, deitado, feliz, rezando para não dar trombo. Pois é. Porque assim, a dengue é 7 dias, 8 dias, você já está, não tem nada. Você já teve dengue? É extremamente engraçado. Eu já tive 4 vezes. Eu estou de parabéns. Os bichinhos adoram, eu falo assim, o Léo, olá. Já dá.
esqueça. Mas aí você tem que se esconder. Vamos mais então? Isso agora você já sabe, a gente tem que discutir outras coisas em cima. Quando você pensa agora, nós tivemos a agregação plaquetária. Depois da agregação plaquetária, o que a gente tem? A homeostasia, certo? Secundária. Que a homeostasia secundária tem as duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. Então não esquece, ó. Quando você pega a homeostasia primária, você está pensando na ativação e na agregação plaquetária. Quando você pega a via secundária, na verdade, perdão, a homeostasia secundária, você está pensando nas duas vias, na via intrínseca e na via extrínseca. Bem, a via intrínseca e a extrínseca, elas se complementam. Qual é o objetivo dessas duas vias? É fazer com que exista o aparecimento da fibrina. E a fibrina, ela serve para a gente fazer a malha que segura os trombócitos. Então imagina lá, eu tive a lesão. Essa aqui é o local da lesão. Show de bola? E aí você vai ter, primeiro, a agregação de plaquetas. Então isso que está em azulzinho é a plaqueta. Essa plaqueta ela tem que ficar firme nesse local. Para que ela fique firme, você vai ter que fazer o quê? Criar uma malha de proteínas. Essa malha de proteínas é o que você entende como fibrina. Certo? Então a plaqueta tem que ficar presa naquele local. Senão ela vira um tronco. Senão ela sai desse local. Então, e quando você junta tudo, você tem um coágulo bonitinho, produzido, tá. Então, a homeostasia primária é a ativação e agregação das plaquetas. A homeostasia secundária é a formação dessa malha de fibrina. Bonito isso? Tranquilos? Para que essa homeostasia secundária seja produzida, a gente vai partir de duas ideias iniciais. A primeira ideia, que teoricamente hoje não considera como verdade, mas a primeira ideia é as cargas negativas. Então, carga negativa que está presente lá na nossa lâmina própria, ou seja, no coágulo subendotelial, essas cargas negativas ativariam a cascata de coagulação. Tudo indica que isso é mentira. Tá bom? Tudo indica que é mentira. Por quê? As primeiras pessoas que entenderam isso, estudaram isso, pensavam assim: nossa, quando eu coloco o sangue no vidro, no tubo de ensaio, o sangue coagula. Por quê? O que tem no vidro que pode fazer isso acontecer? E acreditavam que eram as cargas negativas, né, das moléculas que formam o vidro. Bem, mas teoricamente isso não é muito verdade, né? Hoje a gente acredita mais no fator tecidual. Beleza, mas vários livros trazem isso, então a gente mostra para você. A gente vai ter algumas enzimas responsáveis por essa ativação, que você já sabe: calicreína, cininogênio, e o fator 11 e o fator 12. Então, está aqui um complexo, né? Quando a gente fala complexo, é a junção de várias proteínas: calicreína, cininogênio, fator 11, fator 12. Esses complexos, na presença do íon cálcio, vai ativar o que a gente chama de fator 9, fator 9, fator 8, fator 8, fator 10, fator 10, fator 5. E o fator 5, na presença do íon cálcio, é o complexo protrombinase. Para que serve o complexo protrombinase, pessoas? Para destruir, ou para destruir, não, para ativar protrombina. E a protrombina vai ser ativada em quem? Em trombina. Então a protrombina é uma enzima que não funciona. A trombina é a enzima que funciona. E para que serve a trombina?
para quebrar o fibrinogênio em quem? Fibrina. Então, o nosso papel é produzir fibrina. Para isso, eu preciso de um monte de reação química acontecendo. Um monte de fatores de coagulação. Bonitinho isso? Então, perceba que na via intrínseca você tem a produção de qual complexo? Protrombinase. Você precisa de saber essa ordem? A resposta é não, não precisa. Ninguém nunca vai te perguntar. O fator 8 veio antes do 5? Mas você tem que saber que o complexo protrombinase é formado de 2 fatores. Quais? 10 e 5. Na presença de qual íon? Cálcio. Isso você precisa saber. Como é que ele é produzido? Ninguém nunca vai te perguntar isso. Mas o fator 10 e 5 na presença do íon cálcio é o complexo protrombinase. E isso é a nossa via intrínseca. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Você vai perceber que pessoas diabéticas têm problemas aí, nessas discussões de fatores. São eu. Eu perdi aqui. Não perde não, se encontre. A trombinase vai fazer o que mesmo? Protrombinase? A trombinase. Não existe trombinase. É protrombinase? É a Vai fazer o quê? protrombinase e vai quebrar a protrombina em trombina. Ah, Protrombina. Se tiver ativado. Isso aqui é ativado. Bonitinho? Agora, qual é o complexo? Complexo não, desculpa. Qual que é a via extrínseca? É o que a gente mais aceita. Porque não precisa de carga, precisa do FT. E o que significa FT? Significa fator tecidual. Então, perceba que não tem carga negativa, tem um fator tecidual. Aí esse fator tecidual, ele vai, junto com o fator 7, ativá-lo. E esse fator 7 vai ativar o fator 10 e o fator 9. O fator 10, na presença do fator 5 mais o íon cálcio, é o complexo protrombinase. Beleza? E o fator 9, na presença do fator 8, é o complexo tenase. Então, isso aqui você tem que decorar. Decora para mim, tá? Qual é o complexo protrombinase? 5, 10. Qual é o complexo tenase? 8, 9. Na presença de qual íon? Cálcio. Ah, não, se eu não tiver o íon cálcio, não tem jeito de ter a hemostasia secundária. A hemostasia secundária só acontece se tiver o íon cálcio. Bonito até aqui? Agora, olha só. Olha o que eu vou fazer. Você vai ler esse artigo, mas só para você ter essa visão. Ó. Vou parar aqui, vou pegar. Deixa eu ver se é esse. Não é esse. Deixa eu ver se é esse. Isso. Olha o título desse artigo que você vai ler agora mesmo para a gente. Alterações do sistema hemostático nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Então, nossa, peguei um paciente diabético. Que beleza. Esse paciente diabético, o que eu tenho que fazer com ele? Além de brigar com ele, não, você está tudo errado. Você tem que lembrar da seguinte informação. Que acabou de subir essa maravilhosa informação. Tá aqui. Calma que a gente vai achar. Ué, engraçado que quando a gente quer achar, a gente não acha. Mas você vai ler agora mesmo e você vai perceber que
em pacientes diabéticos tipo 2, o fator de von Willebrand, ele está aumentado. Você tem uma hiperexpressão de fator de von Willebrand. Se você lembrar, o fator de von Willebrand é aquele que dá a ativação das plaquetas. Então, o paciente diabético tem plaquetas ativadas o tempo todo. E você vai ter ainda dois outros fatores aumentados, que é o fator 7 e o fator 8. Principalmente o fator 8, aumentado em pacientes que são diabéticos. Quando você tem o fator 8 aumentado, e você vai ler isso bonitinho, o que você está aumentando? Se você tem o fator 8 aumentado, você está aumentando o complexo tenase. Ih, travou. A internet caiu. É sério? Caiu aqui também. Ficou maravilhosa essa nossa. O meu aqui travou. Será que o meu computador que travou? Fala isso. Então você tem, ó, esse complexo do fator 8 aumentado. E você tem o fator de von Willebrand aumentado. Em quais pacientes? Diabéticos. Então ele pergunta: pacientes diabéticos, eles coagulam mais ou menos do que pacientes não diabéticos? Mais. É o que a gente chama de hipercoagulabilidade. Um paciente diabético tem hipercoagulabilidade. Ele coagula muito mais rápido do que pacientes não diabéticos. Claro, estou pensando em pacientes descompensados. Gente, travou total aqui, ó. Que beleza. Foco de merenda, com certeza. Atualizou, essa merda. É isso, computador. Você atualiza e para de funcionar. É isso que você está querendo me dizer. Você acha que está certo? Eu vou atualizar. Hein? Funciona como? Voltou lá. Vamos ver se vai dar certo. Não é isso. Então, ó, importante pra gente. Qual é a nossa lógica? Vem pra cá, ó. O complexo protrombinase, você já entendeu que é um fator 10 e 5 ativados? E ele serve para que o complexo protrombinase? Para ativar o fator 2. Qual é o fator 2? É a protrombina, que vai ser convertida nessa molécula que é a trombina. E para que serve o fator 8 e 9? Que é o complexo tenase? Para ativar o complexo protrombinase. Então, esse de baixo, aumentado, ativa o de cima. E o de cima ativa a trombina. Então, eu aumento o complexo tenase para ativar o protrombinase e o protrombinase transformar a protrombina em trombina. Fica nesse ciclo. Então, se eu tenho mais fator 8, significa que eu estou ativando mais o complexo protrombinase. E, consequentemente, transformando a protrombina em trombina. Para que serve essa trombina? Ela serve para pegar o fibrinogênio e quebrar o fibrinogênio, transformando ele em moléculas de fibrina. Além disso, o fator 13, quando ativado pela trombina, faz as ligações cruzadas entre os filamentos de fibrina. E, consequentemente, você faz a coagulação
fazendo a malha proteica em cima da homeostasia primária, que é o coágulo perfeitinho. Bonitinho? Lindão? Entendeu isso, queridos? Aí o que você tem? Eu mostrei esse vídeo lá, e eu já mostrei esse vídeo para você uma vez, ele é muito rápido, né? E é muito legal. Porque o que você tem aqui? A formação de um trombo. Ele vai ser formado. Esse é o tempo real da formação de um trombo. Isso é muito sério. Isso mata muito as pessoas. Tipo, muito. Porque quando esse trombo ele é formado, a gente não sabe para onde ele vai. E ele pode, por exemplo, ir lá para uma artéria do nosso coração, né? E aí fudeu. Que aí ou pode ir para o pulmão, dar embolismo pulmonar, ou pode ir lá para as nossas artérias coronárias, dando infarto, ou pode dar um infarto em qualquer outra veia do nosso corpo, ou qualquer outra artéria do nosso corpo, e aí a pessoa tem que amputar a perna, tem que amputar braço, tem que fazer qualquer coisa, porque senão realmente morre. Por isso que é quase que hoje obrigação você fazer exercício físico pós-cirurgia. Então tem que entrar com fisioterapia, tem que entrar. Por que tem que entrar com fisioterapia? O que exercício tem a ver com isso? Quando você pratica exercício físico, o seu corpo libera uma molécula que a gente chama de MO, que é o nosso óxido nítrico. E o nosso óxido nítrico, ele faz a vasodilatação. E a vasodilatação impede com que haja ou diminua, né, o que a gente fala de embolismo. Então, a presença de óxido nítrico é extremamente importante. Como é que você produz óxido nítrico? Primeiro, fazendo exercício físico. Segundo, usando meias de compressão. Você já viu que todo paciente que está lá na UTI tem que usar aquelas meias apertadinhas? Tipo meia calça? Para que você usa aquilo? Porque está com frio? Não. Não é frio. Frio você coloca a coberta. Então por que usa aquilo? Porque a compreensão aumenta a produção de óxido nítrico em vasodilato. Tá bom? NO é óxido nítrico, vasodilato. Bonitinho, queridos. Além disso tudo, que foi maravilhoso esse primeiro momento, que você lembrou, espero que sim, tira umas fotinhas agora pra gente. Porque agora a gente tem que entender o quê? Os marcadores de coagulação sanguínea, que é o que realmente você vai usar. Nossa, que bonito. Tenho que saber dos marcadores de coagulação? Tem. Quais são os marcadores de coagulação? Uma foto disso, por favor. O tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, ativação do fator 8, e depois você tem a antitrombina, dímero D e a plasmina. A gente, na verdade, agora vai fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu acho que é o jeito mais fácil, a gente vai para isso, né? Porque são só conceitos, você vai tirar algumas fotos desses conceitos, tá bom? Que é conceito tipo assim, tempo de protrombina. Mas qual é a lógica que a gente tem que ter aqui, ó? Qual é a nossa lógicazinha? Nossa, o semestre passado, ele quer anular uma questão do pessoal do segundo período, porque faltou uma vírgula na questão, você acredita? Não, faltou uma vírgula. Porque é assim, ó. Esses três primeiros, o tempo de... O senhor falou, que quando eu falar, se a boa proteína que matava o sangue, que era uma daquele complexo. A gente vai ver no nosso do sangue, então, que é os marcadores de infarto. Só para que vai dar certo. A gente tem que fazer isso. Então vai, ó. Os três primeiros, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada e a atividade do fator 8, você está pensando na coagulação.
Beleza? Perceba que isso é dado, principalmente os dois primeiros, em segundos. Certo? Então, de 11 a 13 segundos é o tempo de protrombina, para ela começar a funcionar. De 25 a 35 segundos é o tempo de tromboplastina parcial ativado, para começar a funcionar. E a atividade do fator 8 é em porcentagem, né? Quanto que ela está sendo ativada, 50% a 50%. Então, imagine a situação. Imagine que o tempo de protrombina está em 5 segundos. O que isso te indica? Tá baixo. Nossa, eu fiz o teste e o tempo de protrombina está 5 segundos. Isso te indica o quê? Que está coagulando muito mais rápido do que precisa. O tempo de protrombina está 20 segundos. Você está com um problema de coagulação, não está acontecendo a coagulação. Tipo, o seu sangue não coagula. Então imagina, nos dois extremos é ruim. Né? Se você coagula rápido demais, você está no meio de uma cirurgia, o sangue da pessoa começou a coagular e impedir. Ou, terminei a cirurgia e não coagula ali no canto. Está com hemorragia? Não pode. Os dois casos não são legais. Então existe um tempo que é o tempo de coagulação. E quando você pega os 3 últimos, isso aqui serve para destruir o coágulo. Certo? Então, a antitrombina, principalmente dipiro-D e plasmina, significa estou destruindo o coágulo. Então, destruição de coágulo significa a seguinte ideia. Está lá o seu vaso sanguíneo, bonitão. Aí nesse vaso sanguíneo tem um prego. Nossa, está sangrando. Eu coloco até o sangue aqui porque é muito real as coisas. Aí você tirou o prego. Nossa, começou a ter agregação plaquetária, começou a ter lá homeostasia secundária, tampou o buraquinho. Perceba que isso é cicatrização? Não é. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ou seja, que a coagulação está acontecendo, você está tendo no endotélio mitose, que é a pulquente, na túnica média, mitose, na túnica adventícia, mitose, e, consequentemente, regenerando o tecido. Aí você está pensando em quem? Cicatrização. Beleza. Depois que esse processo aconteceu, o que eu tenho que fazer com esse coágulo? Tem que destruir ele. Ele não pode, ele não vai estar aí para sempre. Então eu tenho que destruir ele. Beleza? Se eu não destruir, ele vai virar um tronco. Então eu tenho que saber se está acontecendo a destruição do coágulo ou não. E aí eu olho principalmente para o dímero D e para a plasmina. Cara, isso é muitíssimo importante. Tipo, não, que tanto que é importante? Nada, caralho. Você vai ler um outro artigo para nós. Olha um título. Olha esse artigo. Não trava não, computador. Olha esse maravilhoso artigo. Esse artigo. Não sei se você já viu falar nisso. Você já viu falar nisso? Coagulação intravascular disseminada. Isso a gente chama de CIVID. Não é COVID, é CIVID. Coagulação intravascular disseminada. Existem vários estudos que têm mostrado para a gente que depois que você pegou COVID, a sua coagulação ela fica desregulada, formando vários trombos. E isso acontece no corpo inteiro. E a gente chama isso de coagulação intravascular disseminada. É como se começasse a coagular o seu sangue no corpo inteiro, sem nenhum motivo aparente. Então, existem muitos estudos hoje que relacionam a COVID com a CIVID. Beleza? Então, nossa, a pessoa teve COVID, depois de 2 anos ela tem infarto. Aí, o que aconteceu, meu Deus? Está relacionando com a coagulação intravascular disseminada. Bem, isso não pode acontecer. Isso é uma patologia
E aí a gente tem que, então, entender o seguinte. Em países muito sérios, que não é ainda o caso do Brasil, pelo menos as pessoas acreditam na ciência, um dos fatores para ser liberado da Covid é a mensuração do dímero D. Certo? Dímero D. Porque dímero D está relacionado com um processo de quebra de coágulos. Então, o dímero D é importante. E você vai perceber agora. Tira uma fotinha disso para mim, por favor. Não copia, não. O que significa tempo de protrombina? É tempo de protrombina. Olha lá. É um teste que avalia a via extrínseca da coagulação do sangue. Ele mede a quantidade de tempo que o sangue leva para formar o coágulo após a adição de tromboplastina e o cálcio. Bonitinho? Então, isso significa o seguinte, mais uma vez, se você está medindo tempo para a formação do nosso coágulo, o tempo lá é de aproximadamente o normal de 11 a 12 segundos. Nossa, eu estou com um tempo de 5 segundos. Significa que está coagulando muito. Estou com um tempo de 20 segundos, de 19 segundos. Significa que está coagulando pouco. Da mesma sorte, quando você visualiza o tempo de tromboplastina parcial ativado. Você faz ele toda vez que você vai fazer cirurgia. Nossa, vamos para a sua coagulação. Cirurgias grandes, né? Vamos ver como é que está a sua coagulação para ver se pode ou não fazer, se você é rápido, é muito rápido. É pingar batida, não é? 10 segundos mais ou menos. Você pega lá o sangue e coloca um líquidozinho em cima. E você mede. Tempo. Tem que ficar coagulando. Exato. Não, está coagulando rápido demais. Você está coagulando lento demais. De quê? Não, mas ele coloca na plaquinha. Você não faz muito para poder doer. A gente podia fazer, né? Vamos ver se tem no laboratório, se eles compraram. Aí livrar o dedo da galera para fazer. Qual é o seu tempo de coagulação? O tempo de tromboplastina parcial ativado é um teste que avalia a via intrínseca da coagulação do sangue. Ele mede a quantidade de tempo que o sangue leva para formar o coágulo após a adição de tromboplastina parcial ativada e cálcio. Qual é a diferença dos dois? É porque essa tromboplastina, ele é um fator tecidual, é o fator 7. Certo? Então a gente vai pensar, eu preciso dele ou não para coagular? Por que isso está relacionado? Porque isso está relacionado com hemofilia. Pacientes que são hemofílicos, eles têm problema na tromboplastina. E aí, consequentemente, tem problemas de coagulação. Bonito isso? Então, você mede o tempo, porque você não sabe se você é hemofílico no primeiro momento, né? Eu sou hemofílico, sei lá. Alguém sabe se é hemofílico? Eu nunca fiz teste para saber se eu sou ou não hemofílico. Aí, nossa, vou fazer uma cirurgia. Aí eu preciso saber se o cara vai coagular ou não, né? Eu vou fazer uma cirurgia, não sei se vai morrer de hemorragia. Fudeu, não pode acontecer. Então, eu vou fazer teste para você saber se é ou não hemofílico, para você estar visualizando aqui nesse processo. Atividade do fator 8. Acho que você entendeu que pessoas que são diabéticas têm o quê? Uma maior quantidade de fator 8. O fator 8 é uma proteína de coagulação importante que está envolvida na formação dos coágulos. Avaliar a sua atividade do fator 8 é útil para avaliar esse estudo de coagulação. Nossa, coagulação é pessoas que são hemofílicas do tipo A também têm diminuição do fator 8. Tá bom? Agora, a gente vai pensar nas duas outras coisas que são muito importantes. Primeiro, a antitrombina.
Perceba que é uma proteína que inibe a coagulação sanguínea. Então, na verdade, no seu corpo você tem uma briga constante entre vou coagular e não vou coagular. Os fatores estão lá na corrente sanguínea. Aí, isso é importante você pensar. Tipo, a gente não produz esses fatores na hora que tem a lesão, não. Eles já estão lá. Então, você tem os fatores, todos os fatores aí nadando na sua corrente sanguínea. Eles só não estão ativados. Entendeu a diferença? Onde que tem o fator 8? O seu sangue nadando aí para lá para cá. Fator 10 está nadando para lá para cá. Fator 5 está nadando. Eles se juntam? Não se juntam. Para juntar, eu preciso de ativá-los. E aí você precisa da agregação plaquetária, que é a homeostasia primária, para você estimular a homeostasia secundária. Não acontece do nada, não. Se acontecer do nada, você tem o CVID, que é a coagulação intravascular disseminada. Aí você tem uma patologia. Bonito? Então a antitrombina fica lá pensando, não deixa esse povo coagular, não. Vamos ficar quietinho, certo? Então, se você tiver muita antitrombina, você está inibindo muito a sua coagulação. Se você tiver pouca antitrombina, você está inibindo pouco a sua coagulação. Acho que está claro. Se você tem pouca antitrombina, significa que você coagula mais do que deveria. Se você tem muita antitrombina, você coagula menos do que deveria. Show de bola? Na inibição. Na destruição. Agora, dímero D e plasmina, sim. Olha só, lê a primeira frase. O dímero D é um produto da degradação de quem? Da fibrina. Lembra que a fibrina é a malha proteica final? Nossa, produzir a malha proteica, que está segurando a homeostasia primária. Depois que aconteceu o reparo do tecido, eu tenho que destruir essa malha proteica. E quando você destrói isso, significa que você tem dímero D, um pedacinho de fibrina. Então pensa, olha só, imagine que você olhou agora para o seu sangue e você tem muito dímero D na sua corrente sanguínea. O que isso está te refletindo? Que você tinha muita fibrina, ou seja, que você tinha muito coágulo. Então isso só é possível depois de, teoricamente, depois de uma cirurgia, depois de uma lesão, depois de rompimento de vaso sanguíneo. Aí é que você vai ter muito dímero D. O normal é dímero D baixo, se você não tem lesão. Se você tem lesão, o normal é dímero D alto. Agora imagine que você não tem lesão e dímero D está alto, significa que alguma coisa está fazendo você coagular sem ter necessidade. E, consequentemente, esse coágulo está sendo destruído. Então, a detecção de dímero D pode indicar presença de um distúrbio trombótico. Lembra que trombose, lembra lá que a gente dá a junção das plaquetas, dos trombócitos? Isso acontece, isso é patológico. Acho que você entendeu. Então, eu posso ter dímero D alto? Se o seu paciente fez cirurgia e teve rompimento de vasos sanguíneos, ele tem que ter dímero D alto. E se o seu paciente não tem cirurgia envolvida, não tem hemorragia, ele pode ter dímero D alto? Não pode, porque isso está te indicando que ele está com trombose. Último, a plasmina. A plasmina é uma enzima também que quebra a fibrina para a produção do dímero D. Então, quando a plasmina, que é a enzima que quebra a fibrina, produz o dímero D. Professor, parte de novo, por favor. Qual parte? Plasmina. Ela quebra a fibrina e produz o dímero D. Ela que produz o dímero D. A quebra da fibrina. Pedacinhos de fibrina a gente chama de dímero D. E quem quebra a fibrina é a plasmina. O slide deveria ser antes do outro, né? Por que isso é importante? Porque vai acontecer isso,
ele vai ser eficaz na fibrinólise. O que representa a fibrinólise, pessoas? Quebra da fibrina. Agora a gente tem um outro problema. Qual é o outro problema? Deixa eu ver se eu peguei o artigo certo. Não é esse. Deixa eu ver se é esse. Associado? Pode. Tipo assim, algum problema genético que causa a hipercoagulação? Tem um filho? Deixa eu pegar, você vai ler comigo só um parágrafo. Ué, estava aqui agora. O que ele disse? Tudo bom. Um cacete. Você vai ler só um parágrafo com o Léo. Fibrina o quê? É também? Lê só esse parágrafozinho para mim aqui, ó, onde eu estou colocando em azul. Nossa, em azul ficou Tá vendo péssimo lá? pra ler. Ele diz assim, ó: devido a essas condições clínicas, o diabetes é considerado um importante fator de risco para a trombose, caracterizando-os por um estado de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise. Por que ele tem hipercoagulabilidade? Porque ele tem aumento do fator de von Willebrand e do fator 8, do 7 e do 8, tá? Marcadores de hipercoagulabilidade, tais como fibrinopeptídeo A, fragmentos 1 e 2 da protrombina, complexo trombina-antitrombina, fibrinogênio, fator de von Willebrand, esses fatores, eles mostram pra gente que pessoas que são diabéticas têm hipercoagulabilidade. E aí vai acontecer o seguinte: não está aqui agora. E existe um outro parágrafozinho que vai falar pra gente que pessoas que são diabéticas terão duas proteínas diminuídas. Uma delas é justamente a proteína que a gente acabou de visualizar, que seria a plasmina. A plasmina é diminuída em fatores em pessoas que são diabéticas. Significa que elas destroem menos o coágulo do que deveriam. Aí a gente vai ter uma hipocoagulabilidade. A gente tem uma hipercoagulabilidade e a gente vai ter uma hipofibrinólise, perdão. Hipercoagulabilidade, coagula demais. Hipofibrinólise, não quebra a fibrina. Então, pacientes que são diabéticos têm muito mais chance de ter trombo do que pacientes que não têm diabetes. Tipo, muito mais. É quase 4 vezes mais. Então, olha a seriedade disso. Isso é muito doido. Eu não sei se eu contei para vocês, vou contar. Se eu contei, peço desculpas se eu não contei. A minha mãe, ela é diabética, já tem 28 anos. Todos os fármacos que existem no mundo ela já tomou e, claro, nenhum mais funciona. Hoje ela é diabética tipo 2. Aí ela toma insulina. Então o tratamento dela é insulinoterapia. Claro, como toda mulher, ela ama fazer unha. Só nossa, fazer unha, pintar unha é maravilhoso. E ela deu um fungo na unha do pé, do dedão. Eu não sei como é que chama o fungo, mas deu um fungo. Aí, a gente estava trabalhando lá na UF e eu cheguei e conversei com um professor lá da UF, que eu não devo dizer nomes, que trabalhava na parte de dermato. Falei: amigão, vou trazer minha mamãe aqui, você dá uma olhadinha na unha dela? E assim foi feito. E quem atendeu a minha mamãe foi uma aluna
que ela estava no primeiro ano de residência. E era para fazer a biópsia da unha, para saber qual era o tipo de fungo, para a gente conseguir tratar o fungo para que ela tenha unhas maravilhosas. Essa era a ideia inicial. Aí a R1, em vez de tirar um pedacinho da unha, arrancou a unha inteira da unha. Até aí tudo bem. Normal. E essa R1 esqueceu de passar nos fármacos, esqueceu de passar anti-inflamatório e antibacteriano. E eu não vi, porque eu não moro com a minha mãe. Né? Fui viver minha vida. Voltando para casa, tipo 4 dias depois, o dedo da minha mãe estava extremamente grande. Eu falei, caraca, essa unha não foi um bom negócio ter arrancado, tipo, doendo absurdamente muito. Coincidiu que ela arrancou a unha numa terça-feira, quarta-feira, e quando eu cheguei em casa, era sexta-feira à tarde. Significa que a UFO já não trabalha mais da sexta-feira à tarde para diante. Então a gente só poderia voltar lá na segunda-feira. Entendeu, né? E foi necrosando o dedo da minha mãe. Tá porra, véi. Mas por que foi necrosando? Porque coagula demais, não tem fibrina, a fibrinólise não acontece, aí vai formando pequenos coágulos nos vasos sanguíneos que estão em volta da lesão. Olha que louco que é isso. Aí o sangue deixa de passar, né? Porque formou coágulo e dali para frente entra em isquemia e entra em hipóxia. E aí vai literalmente necrosando. A unha ela quase perdeu o dedo. Literal, teve que entrar com um monte de fármaco para tentar reverter. Aí hoje tem o dedo, só não tem a unha. A unha nunca mais nasceu. Tadinha. Era pra ter unha, não tem mais. Culpa do Léo que foi inventar de fazer a biópsia. Aí ela não tem a unha e ela não queria ter um quintal, unha, coitada. Aí tem que colocar a unha postiça agora. Então, essa unha não é sua. Mas Tadinha. por que eu estou contando isso para você? Porque teoricamente, velho, arrancar a unha é a coisa mais retardada do mundo. Qual unha? Vai nascer daqui uma semana, nasce de novo. É da mesma sorte, por exemplo, se o seu paciente, se você tem um paciente que vai fazer extração de dente, se ele for diabético, não pode. A não ser que o diabético esteja controlado. E quem assina que pode ou não é você, médico. Aí o dentista fala assim, não, você é diabético? Sim, sou. Por favor, vá lá no seu médico, traga uma carta para que ele autorize a retirada do dente. Porque ele não pode. Porque vai necrosando tudo. Tá? Vai fazer uma brincadeira. Simplesmente porque o diabético tem uma hipercoagulabilidade e uma hipofibrinólise. Amém, pessoas? Amém. O que eu preciso de você agora? Agora a gente vai ficar com a turma A e a turma B vai passear, eu não sei se o contrário. A gente